Tá pensando em se aposentar e procura uma regra que não te pede uma idade mínima? O vídeo de hoje pode ser interessante para você, porque eu vou te apresentar uma regra das regras de transição lá da aposentadoria por contribuição que pode ser muito interessante para você, porque ela pede um tempo mínimo de contribuição, mas não pede idade mínima. Meu nome é Matheus Macena, eu sou advogado previdenciário e tô aqui para te ajudar com essa e outras muitas dúvidas previdenciárias. Então aproveita, já clica aqui no botão de se inscrever, porque os vídeos novos podem te ajudar a melhorar a sua aposentadoria. Então vamos lá, o vídeo de hoje é sobre aposentadoria por pontos, uma das 4 regras de transição que foram criadas para aposentadoria por contribuição lá com a reforma da Previdência. Inclusive, é possível se aposentar por ela ainda hoje, tá bom? Então preste atenção em todos os critérios para você se aposentar com ela em 2023. Se você quiser conferir um pouco mais das outras regras, clica nesse link que eu vou deixar aqui em cima, que você já vai cair numa playlist com todas as outras 4 regras e você pode ver se alguma outra é mais benéfica para você, como por exemplo a regra dos pedágios. Então vamos falar um pouco mais sobre essa regra. Apesar dela não pedir uma idade mínima, como eu te falei, de fato ela não pede uma idade mínima, ela só pede um tempo de contribuição mínimo, você precisa somar o seu tempo de contribuição com a sua idade para atingir uma determinada pontuação. Ou seja, ela não te pede uma idade mínima diretamente, mas indiretamente a sua idade vai influenciar nessa regra. É uma regra muito boa se você tem um tempo de contribuição bem alto e eu vou te mostrar como. O primeiro critério para essa regra é o tempo de contribuição, porque como eu te falei, você precisa de um tempo de contribuição mínimo. O das mulheres é de 30 anos, então as mulheres precisam ter 30 anos de contribuição e os homens precisam ter 35. A partir daí, se você tiver esse mínimo, você soma o seu tempo de contribuição com a sua idade. E aí você tem que atingir uma determinada pontuação que está mudando de ano a ano, né? A cada ano ela sobe um ponto até atingir um máximo. Hoje, em 2023, as mulheres precisam de 90 pontos para as mulheres e 100 pontos para os homens, agora em 2023. Ou seja, você pega o seu tempo de contribuição, que tem que ser no mínimo esses que eu te falei. Se você tiver mais, ótimo. Se você tiver menos, você não pode participar dessa regra. Você soma com a sua idade e depois disso você tem que obter essa pontuação. Mulheres 90 e homens 100 pontos agora em 2023. Por ser uma regra de pontuação que ainda está ali em implementação, os pontos vão aumentando de ano a ano. Ou seja, agora em 2023 as mulheres precisam de 90 e os homens de 100, como eu acabei de falar. Esses pontos vão subir até que eles atinjam 105 pontos para os homens em 2028 e 100 pontos para as mulheres em 2033. Eu vou te trazer o exemplo da Ana e essa questão de soma de ponto com tempo de contribuição vai ficar mais fácil e você vai entender melhor. No exemplo da Ana, ela tem 30 anos de contribuição. Ou seja, por ter 30 anos de contribuição, ela tem um mínimo para entrar nessa regra. O que isso significa? Que para poder obter 90 esse ano, ela precisa de 60 anos de idade, porque 60 anos de idade mais 30 anos de contribuição somos 90 pontos que ela precisa esse ano. O que isso significa? Que ano que vem, como a pontuação para as mulheres vai sair de 90 para 91, se alguma mulher que tenha 30 anos de contribuição também, já não vai mais poder ter 60 anos de idade, vai precisar de 61 anos de idade, se tiver os 30 anos de contribuição. Ou seja, a cada ano que for passando, que a pontuação vai aumentar, vai ficar cada vez mais difícil de participar dessa regra. Agora imagina que a Ana, ao invés de ter 30 anos de contribuição, ela tenha 35. O que isso significa? Que ela já tem bem mais do que o mínimo necessário para participar dessa regra. Mas, agora, ao invés de precisar de 60 anos de idade, ela só precisa de 55 anos de idade. O que isso significa? Que quanto mais tempo de contribuição você tem, menos idade você precisa e vice-versa. Quanto maior for a sua idade, menos tempo de contribuição você precisa, porque você vai compensar o outro lado da equação para chegar na pontuação mínima necessária. E agora uma parte bem importante, né? Qual o valor dessa aposentadoria? Quanto é que você vai receber de fato por escolher essa regra? Se é melhor do que as outras ou não? É uma fórmula que a gente já viu aqui no canal, é que você pega todo o seu salário de contribuição desde julho de 1994, faz a média e a partir daí você tem 60% dessa média e soma 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos às mulheres e 20 anos aos homens. Vamos trazer novamente um exemplo prático para você entender melhor como isso vai funcionar. Vamos voltar para o caso da Ana. A Ana lá com 30 anos de contribuição. Tendo 30 anos de contribuição e 60 anos de idade, ela pode participar dessa regra, porque ela vai ter um tempo mínimo de contribuição e vai ter a pontuação necessária. Quando a gente faz a média dela aqui, de exemplo, vamos supor que a média dela é de R$ 3.500. O que isso significa? Que por ter 30 anos de contribuição, ela vai ter direito a 90% dessa média. Por quê? As mulheres somam 2% para cada ano que ultrapassar 15. Como o do dela, ela tem 15 anos a mais, é 15 vezes 2% que vai dar 30% a mais. Ou seja, 60% mais 30% dá 90% da média dela. 90% de 3.500 é igual a 3.150. Esse seria o valor da aposentadoria da Ana, porque você pega a média, faz a porcentagem e pega esses valores. Ah, e se a Ana quisesse ter 100% da média dela, o que ela teria que fazer? Nessa regra, né? Ao invés de ter 30 anos de contribuição, ela precisaria de 30
35 anos de contribuição. Por quê? Esses 5 anos a mais adicionariam mais os 10% que falta e a partir daí ela já teria o total de 100%. Aí sim ela teria uma aposentadoria no valor da média dela de 3.500. Enquanto ela tiver menos de 35 anos, a média dela vai ser reduzida em razão da porcentagem. Vamos para algumas conclusões e considerações gerais para você entender de forma mais prática se essa é uma regra boa ou se não é. Qual o ponto dessa regra? Ela não te pede uma idade mínima. Isso pode ser muito bom para muita gente que tem um tempo de contribuição muito alto. Então, se você é uma daquelas pessoas que começou a trabalhar bem cedo, às vezes aos 18, 20, ali no máximo 25, e não parou, ou às vezes tem períodos muito curtos de não contribuição, essa pode ser uma regra interessante para você. Por quê? Você provavelmente já está aí acima das casas dos 30 e poucos anos de contribuição e tem uma idade entre os 50 e 60. Então, essa regra pode acabar sendo bem útil para você. Porque, apesar de não ter idade, e essa regra não vai te pedir idade, você tem um tempo de contribuição que vai compensar essa equação. Então você consegue entrar nessa regra não pelo tempo de contribuição, mas sim por ter um tempo de contribuição alto com uma idade baixa. Então você conseguiria se aposentar mais cedo. Qual o ponto ruim dessa regra? Por exigir uma pontuação, que é a soma, e a cada ano que passa essa pontuação aumenta, fica cada vez mais difícil participar dessa regra quando você tem só a contribuição mínima. Por quê? Vou te trazer o exemplo. Quando essa regra começou lá em 2019, considerando o tempo de contribuição mínimo 30 anos, as mulheres conseguiam se aposentar nessa regra com 56 anos de idade. Agora, em 2023, as mulheres já precisam de 60 anos de idade. Ou seja, você vê como em pouco tempo, o tempo mínimo, a idade necessária já aumentou se você tiver só a contribuição mínima. O que significa? Que quando chegar no teto, lá em 2033 para as mulheres, se você tiver o tempo de contribuição mínimo, que é de 30 anos, você vai precisar de 70 anos de idade para participar dessa regra. 70 anos de idade é muita coisa, principalmente para as mulheres, quando você já vai ter outras regras que vão te beneficiar. Por exemplo, a aposentadoria por idade, que vai pedir 62. Para os homens, a situação também é muito parecida, porque quando a regra começou lá em 2019, os homens que tivessem 35 anos de contribuição, que é o mínimo para participar dessa regra, precisariam ter 61 anos de idade. Hoje, os homens já precisam de 65 anos de idade, ainda que também tenham os 35 anos de contribuição. E quando chegar no máximo lá em 2033, os homens também vão precisar de 70 anos de idade, como as mulheres. Ou seja, por um tempo, essa regra pode ser interessante para quem tem um alto tempo de contribuição com uma idade mais baixa em relação a regras que pedem idade mínima. Mas a partir de certo ponto, essa regra não vai se justificar. Por quê? Quem tem um tempo de contribuição mínimo vai precisar compensar com uma idade muito alta. E tendo uma idade muito alta, às vezes você já tem direito a se aposentar por outras regras, que podem ter, inclusive, a mesma forma de cálculo dessa aqui. Ou seja, você não vai sair perdendo nada financeiramente falando e vai poder se aposentar mais cedo nas outras do que nessa. Se nessa regra você tivesse alguma vantagem, como por exemplo na regra do pedágio de 100%, que apesar de você demorar mais, ter uma idade mínima ali necessária, precisar de um tempo de pedágio mais alto, você tem certeza que vai ter 100% do seu pedágio, e em certos casos pode ser muito interessante, aqui você não chega a 100% necessariamente por esperar mais. Se você não tiver um tempo de contribuição que compense aqueles 2% até chegar em 100, você não vai ter 100% da sua média. Então muito cuidado ao considerar essa regra daqui a alguns anos, porque ela vai te exigir uma idade muito alta se você tiver um tempo de contribuição mínimo, e pode ficar injustificável. Para saber se essa regra é melhor para você ou não, é o que eu sempre digo aqui no canal: faça um planejamento previdenciário. Entre em contato com o advogado previdenciário e fala que quer fazer um planejamento previdenciário. Lá, esse profissional vai pegar toda a situação atual, vai analisar todo o seu caso, vai ver quanto tempo de contribuição você tem, qual idade você tem, vai fazer as simulações das regras, inclusive simulações futuras, para saber qual a melhor regra para você se aposentar no futuro, se vai valer a pena financeiramente se aposentar por uma regra que te pague menos, mas se aposentando mais cedo, ou se é melhor contribuir para alguns anos a mais por uma regra que vai te pagar mais, porque essa diferença financeira pode se justificar em um período curto de tempo. Então é interessante esperar um pouco mais, porque lembra de uma coisa: você só se aposenta uma vez na vida, então faça isso da melhor forma possível, porque depois que você aposenta, se escolhe uma regra e começa a receber os pagamentos, você não tem mais como trocar. Você tem algumas possibilidades de revisão, mas são bem mais restritas do que as possibilidades de melhorar sua aposentadoria que você tem antes de se aposentar. Então faça isso da melhor forma possível. Se eu te ajudei com esse vídeo, com esse conteúdo, eu vou pedir para me ajudar deixando um like aqui, porque isso mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante e ele vai mostrar para outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Se você conhece alguém que começou a trabalhar lá pelos 18, 20 anos de idade, manda para ele, porque isso pode ser um vídeo que vai permitir que ele se aposente mais cedo, sem exigir uma idade mínima necessária, né? Já que a gente tem regras hoje que exigem 65 anos de idade, e hoje é possível, por exemplo, se aposentar com uma idade mais baixa aqui nessa regra, se ele tiver um tempo de contribuição que compense o cálculo. Meu nome é Matheus Macena, eu sou advogado previdenciário e espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Aproveita, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de tema que você quer ver aqui no canal, que eu trago para vocês esse conteúdo. Obrigado pelo seu tempo, até a próxima.